A mensagem que você quer assistir já vai começar. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você vivendo uma vida de superação. Abra comigo a sua Bíblia, Juízes, capítulo 6, a parte A do verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Uma história de superação em Deus. A Bíblia nos fala que o povo de Deus pecava, e Deus, porque corrige a quem ama, Deus entregava o povo na mão dos seus inimigos. Por 7 vezes, Israel fugiu da presença do Senhor, Israel caiu na apostasia, e Deus entregou Israel na mão dos adversários. E quando os inimigos começavam a oprimir o povo de Deus, eles se voltavam para o Senhor. E todas as vezes que esse povo se curvava diante de Deus, clamava por misericórdia, clamava por perdão, Deus sempre deu o livramento. Então eu aprendo um princípio. Todas as vezes que você estiver passando uma dificuldade, o Espírito Santo ministrar no teu coração, que é Deus te preparando para coisas melhores, primeiro caminho, se arrependa, peça perdão ao Senhor, porque Deus é longânimo em misericórdia, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. E todas as vezes que o povo se arrepende e clama pelo Senhor, Deus entra com provisão e com livramento. O povo pecava, se corrompia, os inimigos vinham, abatiam o povo de Deus, eles reconheciam o pecado, voltavam para Deus e Deus dava vitória. Você precisa de vitória? Aprenda esse princípio. Clama pelo Senhor, porque Ele mesmo disse, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Todas as vezes que você clama ao Senhor, você não fica no vácuo. Todas as vezes que você clama ao Senhor, Ele do seu trono para te ouvir, estende as mãos sobre você, te levanta se você está caído, te fortalece se você está fraco, te coloca de pé e diz: não temas, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu sou o guarda fiel de Israel. Todas as vezes que você clama pelo Senhor, Ele vem e Ele atende a sua oração. Aleluia. Se você começa a ler esse capítulo 6 de Juízes, logo no primeiro versículo você vai encontrar que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por 7 anos, Deus entregou o povo de Deus na mão dos midianitas. E eu estava pensando, pastor Ralph, por que tanto tempo? Por que pessoas sofrendo há tanto tempo, quando você poderia reduzir, reconhecendo que você errou? Porque quando o povo reconhece, André Lessa, eles voltam para Deus, Deus volta para o povo. É por isso que a palavra do Senhor diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, porque todas as vezes que nós reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos, Deus se achega a nós. Eles levaram 7 anos para entender que precisavam de perdão. Eu tenho uma palavra para você. Hoje é dia de voltar-se para Deus. Hoje é dia de clamar por misericórdia. Hoje é dia de dizer: Deus, se eu errei, se eu pequei, se eu falhei, eu estou de volta, mas não me deixe sofrer na mão do adversário. E quando você faz essa oração, aleluia, se cumpre o Salmo 91. Pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 do outro lado, mas você vai ficar de pé, você não será atingido, porque o Senhor já deu ordem a anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia. E aí o Espírito de Deus estava me lembrando minha história.
Me lembro momentos de muitas dificuldades, privações e provações. Nenhuma das duas são boas. Privação financeira, sem dinheiro para nada, momentos difíceis e provações, sendo provado, não podia recuar. Enfrentando lutas financeiras, Deus resolveu me abençoar. Um dia, em uma oração, Deus usou uma irmã Dirce, e Deus, através daquela serva do Senhor, falou conosco, que ia nos abençoar tanto, 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 que as pessoas que nos conheciam não iam entender quão grandes coisas o Senhor estava fazendo por nós. Mas Deus tinha um projeto. E me lembro que naquele dia Deus falou, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu quero te usar, eu preciso de você na minha obra. E Deus cumpriu a parte dele, Deus começou a nos abençoar. Quem andava a pé, de repente, 2 carros, 0 quilômetro em casa. Quem morava numa casinha, doido para terminar a casa, de repente vem morar em Caraí, junto com os ricos. Deus começou a nos abençoar, Deus nos deu casa de praia, Deus nos deu tantas coisas boas. As meninas tinham minibugre, motocicleta, era uma vida de abundância, jet ski, olha, vivendo um tempo de muita abundância. E Deus esperando o meu papel. Deus sempre vai cumprir aquilo que Ele promete. O problema é que muitas das vezes nós não cumprimos aquilo que nós prometemos a Deus. E eu comecei a cada vez prosperar mais financeiramente, mas esqueci de Deus. E aí um dia, Deus falou comigo, se você não se voltar para o meu chamado, como um castelo de areia que desmancha na beira da praia, assim será. E sabe o que aconteceu? De repente os meus concorrentes da empresa, se juntaram, fizeram uma empresa contra a minha empresa. Tentaram de tudo para nos atrapalhar. Nós trabalhávamos com outdoor. E me lembro, alguns clientes amigos falavam assim, engraçado. Veio um pessoal aqui, falou que eles fazem a metade do preço que a gente te paga. Eu falei, não, mas a gente faz nada de fato, porque eles são amigos de muitos anos. Eles começaram de todo tipo de ataque. Nosso funcionário na placa colando, parava alguém desse grupo e dizia, olha, lá na empresa tal a gente paga o dobro do que você ganha para você sair dessa empresa. Lutaram de todas as maneiras, mas não conseguiram nos derrubar. E aí Deus usa um prefeito no município de São Gonçalo, e da noite para o dia ele quebra e destrói 51 placas da nossa empresa. Isso representava mais do que o volume das concorrentes. E aí, Deus falou comigo, forte no coração, você não vem, eu estou te chamando. E aí eu me curvei diante de Deus e falei, Deus me perdoa, eu estou aqui para o teu serviço. Estávamos orando no monte ali na Amendoeira, eu e 2 amigos, 10 horas da manhã descendo o monte, e de repente veio uma irmãzinha, segurou na minha mão e disse, homem, por que você não atende o meu chamado? Lembra daquela calça, lembra daquele sapato, lembra daquela camisa, veja quantas coisas eu tenho feito na tua vida, e você não se rende ao meu chamado. E essa história da calça, da camisa, do sapato, era uma coisa particular da nossa casa. Minha esposa falava para as minhas filhas, quando eu conheci teu pai era quebrado. Seu pai só tinha uma calça, um calçado e uma camisa. Era verdade. Se soltasse aquela calça leves vinho, ela andava sozinha. Aquela bota marrom, ela já sabia. A camisa quadriculada era a roupa de gala que eu tinha. Lucinha tinha razão, mas Deus usa daquela particularidade nossa para nos falar naquele momento, dizendo, lembra que você não tinha nem roupa? Olha como eu tenho te abençoado. E Deus, usando aquela mulher, disse, volta-te para o meu chamado. E sabe o que eu fiz? Naquele dia decidi, falei, Deus, eis-me aqui. E aí Deus me manda para a Cachoeira de Macacu. E eu, sem entender nada, reclamei, dizendo, Deus, não tinha nada melhor para mim, Cachoeira de Macacu, 95 quilômetros da minha casa. E Deus disse, não se esqueça, porque tudo que eu tenho te dado é o melhor. E aí Deus se voltou para a gente. Naquele dia que o prefeito mandou destruir 51 placas da empresa, naquele dia era impossível o juiz, num dia de expediente interno, atender a advogada da empresa. E ele veio. E quando ele atendeu, já no final do dia, a doutora Renata Esteves,
que a advogada mostrou o pedido de liminar. Ele perguntou, é um baixinho, de olho claro? Baixinho, olha só, que abuso do juiz, né? É um baixinho, de olho claro. Ela disse, chama ele aqui. E sabe quem estava lá? Um homem que frequentava o condomínio em Araruama, onde nós tínhamos casa. E ele me disse, conta-me a verdade. Eu relatei a verdade. E naquela hora, um oficial de justiça foi determinado pelo juiz, 5 e pouca da tarde, numa sexta-feira, paralisa uma operação da Prefeitura de São Gonçalo e não deixou arrancar mais uma placa. Nós tínhamos naquela época 260 placas em São Gonçalo, eles já tinham quebrado 51 mil. O projeto era destruir no sábado e no domingo. Por que Deus fez isso? Deus lembrou o meu coração, porque tem horas que Deus nos abençoa tanto, 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 que a gente fica bêbado com a vinha que Deus nos deu. Deus nos dá tantas vitórias que a gente esquece de Deus. Você já percebeu que quando a conta bancária está recheada, que quando a saúde vai bem, que quando tudo está bem, você esquece até de Deus? Mas você já percebeu que quando vem uma luta, você ora mais, você lê mais a Bíblia, você busca mais ao Senhor? Então preste atenção em uma coisa, não se desvie do chamado de Deus, use a bênção de Deus para ser bênção na sua vida. Aleluia. E ninguém entendeu nada. Na segunda-feira nós estávamos recolocando as placas de volta porque o juiz tinha autorizado. E a imprensa veio procurar saber o que aconteceu. A mão poderosa do Senhor. Ô meu irmão, quando eu me voltei para Deus, a história mudou outra vez. O que era impossível, Deus tornou possibilidade. A caneta estava na mão do prefeito, mas o Deus Todo-Poderoso virou o coração do prefeito. E enquanto ele estava na prefeitura de São Gonçalo, ele não pôde arrancar nossa empresa de lá, porque Deus falou, eu tenho o controle. Quando você se volta para mim, eu mudo o coração do rei. Quando você se volta para mim, eu mudo situações. Talvez eu esteja falando para pessoas agora que estão passando por lutas, por dificuldades, sem entender o que está acontecendo, e Deus está falando com você, volte-se para o Senhor, que Ele não basta nessa situação. Se você se voltar hoje para Deus, Deus muda essa história. Aleluia. E as coisas começaram a normalizar. Deus começou a trazer bonança. Os milagres começaram a acontecer, porque a melhor coisa é estar debaixo da direção de Deus. O povo se corrompeu, os midianitas vieram para cima. A situação era tão complicada quanto o povo de Deus, que eles largaram a cidade. Eles fugiram, eles começaram a morar dentro de cavernas, eles começaram a morar dentro de esconderijo. A Bíblia diz que tudo que o povo de Deus plantava, os midianitas vinham para destruir. Era perversidade pura. Tinha hora que eles vinham só para destruir. Tinha hora que eles pegavam alimento. E tinha horas que eles vinham e acabavam com tudo. O povo plantava, cuidava, e na hora de colher, o adversário vinha. Talvez eu esteja falando com alguém que tenha acontecido a mesma coisa. Você trabalha, e na hora que você pensa que vai desfrutar do fruto do seu trabalho, o migrador vem e arranca. Talvez eu esteja falando com pessoas que acumularam em saco furado, jogaram por cima e sumiu por baixo. Você pensou, fez um projeto, você idealizou alguma coisa e não aconteceu. Deus está falando com você, volte-se para Deus, que Ele dá ordem agora. E o gafanhoto, o migrador, o cortador, o devorador não pode consumir o fruto da tua lavoura. Você precisa se voltar para Deus. Esse povo se corrompeu, pecou, fez o que era mal aos olhos do Senhor. A situação era tão complicada que eles estavam pobres. A Bíblia diz que Israel estava pobre. Eles empobreceram porque o gafanhoto roubava tudo. Eles vinham em bando, eles atacavam, eles consumiam tudo que o povo tentava ajudar. Era tão difícil que um dia um homem chamado Gideão,
estava no lugar que era para amassar uva, estava malhando trigo. O trigo deveria ser malhado em um lugar amplo, em um lugar aberto, para ter melhor rendimento. O lagar era um lugar apertado, onde colocava uvas e pisavam e amassavam as uvas. Ele estava fazendo o que era para fazer em um lugar amplo, em um lugar apertado. Talvez alguém esteja vivendo isso. O que poderia ser amplo para você se apertou de tal forma que você não consegue produtividade. Você quer avançar, mas as coisas estão amarradas. Você quer produzir, mas a produção não acontece. Assim estava acontecendo com Gideão. Ele estava malhando o trigo no lugar impróprio. E quando ele estava lá, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e eu acho lindo isso, porque se você continuar lendo aí, Juízes capítulo 6, você vai encontrar o anjo com A maiúsculo. Isso quer dizer teofania, isso quer dizer o próprio Senhor. O anjo do Senhor chega para Gideão, Gideão escondido, medroso, sem fazer barulho, e o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Através de você, Israel será livre da mão dos midianitas. E aí sabe qual a atitude de Gideão? Muitas das vezes as nossas atitudes. Ele diz: mas eu sou tão petititinho, eu sou o menorzinho da minha casa, querido, se Deus já está dizendo que através de você, levanta a cabeça. Sabe por quê? Não é a força do teu braço, não é a tua sabedoria, não é a tua competência, não é aquilo que você aprendeu na universidade, nos mundos do negócio, não. Quando Deus está dizendo: eu vou te usar, fica tranquilo, você será tão somente ferramenta na mão do Senhor. Aí Gideão pergunta o que nós perguntamos normalmente: mas como será isso? Fica tranquilo, tem coisas que Deus não explica, e Deus faz. Então o anjo do Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? Parece a nossa história, na verdade. Deus fala: eu estou contigo, eu vou mudar a situação, eu vou mudar a história. Mas Senhor, se o Senhor é com a gente, por que aconteceu isso? Eu vou te explicar. Sabe por que aconteceu? Para que você reconheça que quando Deus entra, a situação muda. Sabe por que aconteceu? Para que você dê mais glórias ao nome dEle. Sabe por que aconteceu? Para você entender que quando Deus entra, Deus faz o impossível se tornar possível. Sabe por que aconteceu? Para que você entenda que o Deus que você serve é Senhor que tem o controle, e quando Ele entra em ação, não tem nada, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Ele entra em ação, o milagre acontece. E sabe que Ele está falando com você: eu entrei em ação nessa causa, se prepare, porque tem mudança, se prepare, porque tem virada, se prepare, porque tem milagre batendo na tua porta. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí a Bíblia diz que Gideão, com 300, venceu a batalha. Era covardia, pastor. Gideão, juntando tudo, tinha 32 mil soldados. E Deus falou: é muita gente, Gideão. Como, Senhor? O exército inimigo são 135 mil. Nós só temos 32, Deus, é muita gente. E aí, na primeira leva, 10 mil corre. Ainda é muita gente. Só sobram 300. Você acredita em palavra profética? Levanta a mão que eu vou liberar sobre a sua vida. Você está pedindo tantas outras coisas a Deus porque você não entendeu. Deus está dizendo: é o que está na sua mão que eu vou te dar vitória. É com o que está na sua mão
que os midianitas vão perder a batalha. Deus está dizendo que você precisa descansar na força do braço dele. Sabe por quê? Quem vai na frente é o Senhor, querido. Você está descansando à sombra do Onipotente, é debaixo das asas do Todo-Poderoso. Recebe essa palavra profética para você. Hoje Deus está dizendo: os midianitas, os que te atacavam, os que devoravam a tua colheita, os que te prejudicavam, é com o que você tem na sua mão que eu estou te dando a vitória. Talvez você diga: Senhor, mas é muito pouco. Mas o pouco na mão de Deus se torna muito. Talvez você diga: Senhor, mas não dá. Deus está dizendo: dá, porque quando eu mando, tem que obedecer, e Deus está dando ordens a teu favor nesta hora. Eu quero falar com você que não dormiu essa noite, com você que acordou amargurado, você que tem chorado, você anda sorrindo na rua, mas é tudo fachada, é máscara. Por dentro você está sangrando. O seu travesseiro sabe quantas lágrimas tem recolhido todas as madrugadas. Eu quero falar com você. Deus está mudando essa história hoje. Talvez você já não saiba mais o que fazer. Deus está dizendo: hoje é o grande dia do milagre. Hoje é o grande dia do livramento. Se prepare, porque tem vitória de Deus para você. Se prepare, porque os teus adversários, eles estão caindo por terra. Eu não sei quais são os teus inimigos, se é a dívida, se é a enfermidade, se é a confusão. Eu não sei quais são os teus inimigos. Uma coisa eu posso te afirmar: hoje essa história vai mudar, porque hoje Jesus Cristo pegou o controle de toda a situação e está dizendo: eu estou contigo, eu garanto a tua vitória. Acabou o tempo de afronta, acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de choro. Se levante, porque a vitória é sua, e aquele que prometeu, ele garante, ele não volta atrás, porque ele é Deus. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela: 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.